Boa noite, professor, pessoal aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse vídeo aqui está sendo feito para poder defender os planos de ensino que eu preparei. Esses planos de ensino são referentes a 3 níveis, no caso, ensino fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, o ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, e depois o ensino médio e técnico. No caso aqui, eu estou fazendo sobre o ensino fundamental 1, a parte aqui de matemática, que foi o momento que eu escolhi, onde na ementa aqui é para trabalhar planos, programas, matemática referente às 4 operações, né? Hoje em dia o problema muito grande dos alunos é conseguir ler um texto e interpretar ele. Aí aqui no caso a ementa é interpretar o problema matemático que envolva problemas como adição, subtração, divisão e multiplicação. Onde o objetivo aqui no caso da disciplina que é desenvolver no aluno a habilidade de interpretar, codificar, criar, construir, relacionar os números, situações, problemas que envolvam adição, subtração, divisão, multiplicação, cálculos orais, a parte aqui de mentais, representados dados nas diversas situações de seu cotidiano. É o seguinte, esse conteúdo aqui, ele cai muito no dia a dia, quando a pessoa vai fazer um concurso, quando a pessoa vai fazer uma prova de Enem. Claro que no nível com mais complexidade. Agora só que é o seguinte, eu estou tentando fazer com que os alunos aprendam desde o ensino fundamental 1, conhecimentos específicos, entender como representar valores por meio de textos, entender o que é uma variável, quando a pessoa lê um texto lá, saber que aquele texto ali serve como uma variável, como é aplicado, como pode ser desenvolvido. Aí aqui no caso utilizar gráficos, tabelas. Claro, nesse caso aqui eu não vou fazer os meninos desenvolverem gráficos e tabelas, e sim vou apresentar algumas situações do seu cotidiano para poder o aluno interpretar. Porque o que acontece muito no dia a dia, a pessoa vê lá uma imagem e não tem ideia do que serve, principalmente essas crianças ainda, né, que são pré-adolescentes, quinto ano, praticamente uma criança que está indo para a adolescência, e eu estou chamando aqui no caso de pré-adolescente. Conteúdo programático, no caso, que eu pretendo trabalhar, vai ser textos apresentando problemas matemáticos, envolvendo situações que envolvam o seu dia a dia, o seu cotidiano, envolvendo situações para soluções matemáticas, exercitar operações de adição, subtração, multiplicação, gráficos, tabelas, onde o aluno ele tem no seu dia a dia uma situação que ele precise aplicar aquele conhecimento já estudado. Aí o que é que vai ser de metodologia? No caso, as metodologia, a gente vai apresentar textos, gráficos, planilhas, para que o aluno consiga decodificar e interpretar aquilo ali no seu dia a dia. Um exemplo, o aluno vê na televisão um gráfico do IBGE, mas ele não tem nem ideia do que é o IBGE, para que serve o IBGE, por que aquela importância, como é que vai fazer um tratamento. No caso, o país dele, o aluno, ele faz parte de um estado, ele sabe retirar ali, sabendo que no total do país, digamos, tem 120 milhões, aí no seu estado tem 20 milhões, como é que ele vai fazer um cálculo para saber quantas pessoas tem no seu estado? É um exemplo aí para o aluno conseguir interpretar. O recurso utilizado, que eu vou trabalhar aqui com os alunos, no caso, tem a piloto atômico, apagador, quadro branco, materiais, louça, lápis, borracha, uma coisa bem básica para que o aluno ainda pense, busque bastante exercício. Eu pretendo fazer bastantes exercícios no seu dia a dia para poder ajudar o aluno. Avaliação será por meio de listas de exercícios, onde, claro, não é possível, eu entendo como professor, hoje estou estudando, né, licenciatura em computação, mas eu entendo que o professor ele precisa ter várias atividades com alunos para que eles possam realmente aprender aquele dia a dia
vai ter um momento prático, vai ser chamada a primeira unidade, e a segunda unidade o aluno vai ter que fazer realmente uma prova, porque essa prova ainda assim há necessidade desse registro para poder depois tomar um plano de ação, para saber e o aluno conseguir estudar. Esse aqui é um cronograma que estou fazendo, baseado em 60 aulas, tem aqui, ó, cadê? 60 aulas. Aí essas aulas, como é que eu vou trabalhar? No caso dos meninos do ensino fundamental 1, eles precisam de um tempo maior para poder exercitar cada caso. No caso aqui, ó, problemas somente envolvendo adição. Aí depois passar o que? 2 semanas. Problemas somente envolvendo subtração. Para poder ele interpretar a diferença de adição e subtração. Depois que ele já entender e começar problemas envolvendo adição e subtração. Os dois casos. Por quê? É muito difícil, tem hora que o aluno não entende se está fazendo a soma ou se está subtraindo. Problemas envolvendo gráficos, para ir se acostumando, envolvendo tabelas, depois gráficos e tabelas, aí depois problemas envolvendo multiplicação, mesma lógica, problemas envolvendo divisão, depois problemas envolvendo multiplicação e adição, multiplicação e divisão, aí no final aí vai ter problemas envolvendo as 4 operações. Aí no trabalho, no período de 6 meses, esses 6 meses o aluno vai começar a ver como ele vai conseguir desenvolver-se. Aí daqui, ó, aqui são referências bibliográficas que eu me baseei para poder fazer esse trabalho. E tem aqui agora um plano de ensino envolvendo robótica. Robótica livre com materiais reciclados para uma turma aí de 9º ano do ensino fundamental, que já é o final do ensino fundamental. Aí o que acontece? Aí já são alunos maiores, aí o nível pode ser mais bem explorado. Aí qual é a ideia? A ideia é trabalhar uma robótica educativa com materiais reciclados a baixo custo. Não é materiais do Lego, sim, a gente vai trabalhar com o Arduino, que é um microcontrolador, para que o aluno possa entender que aquilo ali vai agregar um valor na sua vida. No caso aqui da ementa, aí vai ser programar com microcontrolador Arduino, desenvolvendo circuito lógico, programa de celular com tablet ou smartphone, controlado via Bluetooth, onde o aluno vai pegar o seu aparelho celular, que normalmente hoje um problema muito grande é tirar o celular de dentro da sala de aula, e já eu, na área de computação, quero botar o celular dentro da sala de aula, sendo aplicado com a função que vem agregar valor educativa e para que possa ajudar os alunos a desenvolver-se como pessoas e também para que eles possam conseguir uma aplicabilidade de uma solução no seu dia a dia para poder ajudar a sociedade e a comunidade ao seu redor. Onde o aluno aplica, envia um comando no celular, passa para o Bluetooth, para o Bluetooth ir para o Arduino, do Arduino entrar e daí vários tipos de sensores que podem ser aplicados no dia a dia, como uma casa inteligente, um braço robótico, entendeu? Uma iluminação pública. São exemplos de alguns projetos que eu já fiz na escola técnica lá da Macaxeira, com os meninos lá. E na Dircolaço, que é uma escola de nível fundamental, que aí nesse caso também, que lá tem o 9º ano, A e B. Aí eu cheguei a fazer um trabalho lá com eles, do braço robótico. Aí por esse motivo também estou fazendo esse plano de ensino. Aí o objetivo geral aqui, ó, é desenvolver com os educandos soluções robóticas para conseguir atender a sociedade por meio de programação de robótica livre de licença. Principalmente isso aqui é muito importante entender a livre licença, porque hoje em dia tudo em software ou é pago ou é gratuito, mas os gratuitos são mais difíceis para poder aplicar, mas porém, como a gente está numa fase de educação, é bem melhor para poder estudar e trabalhar com os alunos, e eles aprendem mais, então um domínio melhor e maior do conhecimento que vai aprender, referente à robótica. Há objetivos específicos: programar microcontrolador Arduino, desenvolver circuitos eletrônicos, programar celulares ou tablets para utilizar sistema operacional Android, montar o robô utilizando materiais reciclados para a estrutura do mesmo. É muito importante entender isso, porque o material reciclado vai envolver toda aquela estrutura que o aluno vai precisar
para poder construir o seu robô. Os conteúdos programáticos. No caso aqui, o conteúdo programático. Aí os alunos vão desenvolver algoritmos com Arduino, programa do microcontrolador Arduino, diversos sensores para ajudar na movimentação do robô, desenvolver circuito eletrônico, programa de celular com tablet, smartphone, principalmente isso aqui, ó, eu vou dar uma ênfase aqui, ó, esse nomezinho aqui, App Inventor, que é aqui que desenvolveu foi o MIT Tecnologia, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma referência para o Google. Para vocês terem só uma ideia, o pessoal que desenvolveu esse aplicativo, no caso ele é free, não é open source, mas o pessoal do Google estudou lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e muito depois veio surgir, porque dá para poder desenvolver os aplicativos para o Android. Aí daí já vai para vários smartphones, celulares ou tablets, entendeu? Aí vai envolver a parte de circuito eletrônico, materiais reciclados. Aí como é que vai ser a metodologia de ensino para esse plano de ensino? Nesse caso aqui, eu pretendo fazer da seguinte forma: mostrar exemplos de algoritmos do Arduino, circuitos eletrônicos, desenvolvimento de aplicativos para celulares ou tablets, como exemplo, para depois de ter esse conhecimento, o aluno vai conseguir fazer o seu algoritmo, vai conseguir fazer sua aplicação, vai conseguir fazer o seu trabalho no celular ou tablet. Daí o aluno vai começar a desenvolver o que é o seu projeto individual. Quando o aluno conseguir fazer o seu projeto individual, sozinho, entender, aí ele vai poder fazer um projeto em equipe, em grupo. Aí um projeto com um nível de complexidade bem maior. Recursos, no caso aqui os recursos didáticos, será o piloto atômico, apagador, sala de aula com cadeira, claro. Incrível que pareça, ainda existe salas de aula sem cadeiras. Aí quadro de louça branca, lápis, borracha, caderno. Aí tem a parte aqui de robótica, que vai ser o microcontrolador Arduino, materiais reciclados para servir como estruturas para o robô que serão construídos, no caso. Aí nesse caso aqui, já esse plano de ensino, a avaliação é diferente, porque vai envolver muita parte prática. Inicialmente vai ser necessário que o aluno participe da aula. Se o aluno não participar da aula, não interagir com o professor e aprender com o professor, não vai conseguir desenvolver seu projeto individual e na equipe não vai nem chegar a entrar, porque a equipe vai ser uma equipe enxuta de até 3 alunos e esse aluno vai trabalhar em equipe. Aí se é 3 alunos só e ele não fizer parte da equipe, ele vai levar a equipe vai levar o problema para o professor e eu como professor vou tomar ação. E vou dizer ao aluno que ele não estudou e não está apto a fazer, vai ter que ser feito um novo trabalho, uma nova recuperação. E para evitar esse tipo de problema, a gente já vai começar na participação da aula, vai começar a atividade individual, o projeto individual, para depois começar o grupo. Aí aqui nesse caso, o cronograma para um período de 6 meses é a previsão que eu pretendo, como vai ser da seguinte forma: vai passar 2 semanas, porque uma parte eu vou enviar um tempo mínimo para poder mandar o conteúdo, exemplos, que esses exemplos os alunos vão aprender, aí envolvendo a parte de programação com Arduino, depois vai vir a parte de eletrônica, circuitos eletrônicos, vai ter a parte de programação para celulares, Androids. Quando ele conseguir entender toda essa base, aí ele já vai passar um período de tempo para eles entenderem e aprender a trabalhar com materiais reciclados, tratar o meio ambiente, porque o meio ambiente está se destruindo por nossa causa. A gente vai buscar dar soluções para que os alunos consigam entender como deve trabalhar e cuidar do meio ambiente envolvendo tecnologias. Aí daí vai passar um período aí de 9 a 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 semanas. Essas 7 semanas vai ser para ele desenvolver o projeto individual. O projeto individual vai exigir muito esforço do aluno, é por isso um tempo maior. Essa tarefa aqui do projeto individual, e depois vai ter um projeto envolvendo uma equipe de 3 alunos, que já terá uma maior complexidade. E eu pretendo que quando terminar essa parte desse projeto,
já comece a surgir novas soluções para a sociedade, gerando talvez até algumas startups, para poder os alunos, o que é uma startup? Startup é tirar uma ideia, dessa ideia o aluno aplicar numa empresa, na sociedade, gerando até uma renda para poder o aluno se sobreviver num futuro bem próximo. Às vezes antes de entrar no mercado, o aluno pode ter uma ideia inovadora e eu quero dar essa oportunidade ao aluno para que ele enxergue o mundo, que ele pode mudar o mundo da melhor forma, tá certo? Aí aqui tem algumas bibliografias, as bibliografias que eu busquei um conhecimento para poder fazer aqui o plano de ensino, também, claro que com a experiência que venho tendo como professor. E agora o meu último plano de ensino, que no caso aqui é envolvendo o nível técnico e médio, uma disciplina envolvendo lógica de programação. Pessoal, a questão aqui, professor, pessoal da Rural, lógica de programação. Se o aluno que vai entrar na área de computação, seja qual for a área afim ou específica, envolvendo computação, tem que ter lógica de programação. A lógica de programação é um requisito obrigatório. Esse requisito é tão importante que se o aluno não entender lógica de programação, ele não chega a se formar, caso ele venha ter um diploma na área de informática, não vai valer muita coisa, porque ele não vai ter uma lógica, ele não vai conseguir desenvolver nenhum trabalho. É de extrema importância. Então, é um plano de ensino bem interessante. Aí aqui no caso da ementa, a apresentação dos fundamentos lógicos de programação para desenvolvimento de software, desenvolvendo algoritmos baseados em estruturas de dados, para que isso aí possa o aluno entender como ele vai conseguir atender a sociedade por meio de soluções computacionais. O objetivo aqui geral, no caso da disciplina, a disciplina objetiva permitiu ao educando desenvolver raciocínio lógico. Hoje em dia os concursos, qual o maior problema? Matemática e português. Na parte matemática envolve o que? Raciocínio lógico. Lógica de programação trabalha muito a parte de raciocínio lógico, soluções de problemas em nível computacional, dando soluções de problemas, além de introduzir conceitos básicos no desenvolvimento de algoritmos para propiciar a visão crítica e sistemática de soluções. Ou seja, o aluno, a ideia da lógica de programação, ele se deparou numa situação e como ele pode dar uma solução por meio disso. Aí vai ser por meio da lógica de programação, tá certo? Aí aqui no caso, os objetivos específicos da lógica de programação é desenvolver a lógica de programação, elaborar algoritmos estruturados para soluções de problemas, verificar e corrigir algoritmos estruturados, escolher a melhor forma de estrutura de dados e aprender a utilizar registros. Aqui no caso do conteúdo programático, a programação tem a parte de sintaxe e a parte semântica. A sintaxe é como é escrito todo o código. Quer dizer, o compilador, tem um camarada chamado compilador que ele executa aquele texto que o programador fez. Mas às vezes o texto está aparentemente correto, mas quando a solução, digamos, 2 mais 3 em vez de ser 5, aí dá um valor 6. O que aconteceu? Aí seria o que? O programa chegou a rodar, mas a solução não foi o resultado esperado. Aí daí o problema dá um erro semântico. Entender bastante isso aqui, porque o que acontece? A gente vai trabalhar com pseudocódigos. Pseudocódigo, o nome está bem intuitivo. É um código de programação que no caso ele é pseudo porque ele não serve ainda para desenvolver nenhuma linguagem. Depois eu pretendo a linguagem de programação, que no caso vou usar a C. O mercado está usando muito a linguagem de programação Java, mas como já tem uma disciplina específica de 6 meses só para Java, e C está deixando de existir, e o C é uma linguagem de programação de extrema importância, que foi por meio dele que surgiu o Windows, por exemplo. Então, vai trabalhar 3 meses com o pseudocódigo, mas depois 3 meses com a parte de C mesmo, tá certo? Envolvendo vetores e matrizes. Para vocês terem uma ideia, eu tive um professor de matemática que eu perguntei a ele: professor, por que eu estou estudando matriz? A resposta dele, nem eu sei. Hoje, me formando na área de computação, se eu me encontrasse com ele, eu explicaria com todo prazer e paciência a aplicabilidade de uma matriz. Aqui no caso, eu estou usando uma matriz de pixel,
que no caso aqui é o computador, o monitor, ele trabalha com cada quadradinho desse, chama-se um pixel, e tem uma matriz de pixel, tem um vetor, um registro, estrutura de dados, função e procedimento. Qual a diferença de função para procedimento? Em computação é de extrema importância, a função retorna, procedimento não. E tem gente que se forma e ainda nem entende a diferença disso e ainda se enrola muito. É muito importante entender isso. A metodologia de ensino, como será essa metodologia de ensino? Será dividida em duas partes, sendo uma parte teórica, por meio de estratégias didáticas que estão centralizadas em atividades, iniciando essas atividades vão ser exercícios que os alunos vão aplicar no seu dia a dia. É aquela história lá da quinta série, do problema matemático, a pessoa vai ler e vai dar uma solução. No caso, vai ter um problema e o aluno vai dar uma solução, só que por meio de algoritmo. E depois vai ter aqui o momento da prova, porque essa prova aqui, não abro mão da prova, que é muito importante. A prova dá ao aluno um domínio, uma comprovação que ele realmente aprendeu para poder aplicar a programação nas outras fases. Para aqui, nesse caso, quais são os recursos? Vai ser o computador, vai precisar do computador, vai precisar de piloto atômico, quadro branco, cadeira, sala de aula, laboratório de informática, apagador, louça, borracha, caderno. Aí vai ter dois aplicativos aqui específicos, no caso o software Visual G e o Dev C++, que é para programar o C. Como será a avaliação? A avaliação será em 2 unidades, sendo a primeira unidade a nota que será por meio de atividades, vários exercícios, listas de exercícios que o aluno vai desenvolver e aprender, como também depois vai ter a questão da prova, que vai ser a questão do veredito final. Como aqui no caso já é um nível médio com técnico, e os alunos eles aprendem com uma facilidade muito mais rápida, e normalmente alunos de lógica de programação já são alunos que querem aprender lógica de programação. É diferente de você fazer um plano de ensino de uma disciplina, um exemplo, uma disciplina de arte para uma turma que estuda engenharia. O pessoal não tem aquela afinidade, não tem aquele interesse. Mas quando você está numa turma de técnico em desenvolvimento de sistemas, que no caso aqui, cadê? Aqui é o técnico de desenvolvimento de sistemas, que é um curso que já existe, onde hoje eu sou professor e até coordenador também agora no estado. Aí o que acontece? Aí os alunos têm todo o interesse em aprender. E o aprendizado deles é muito rápido. O aluno consegue desenvolver fácil o seu conhecimento. Aí aqui tem conteúdos específicos. No caso, a cada semana já vai ser um conteúdo específico, porque é muito rápido o aprendizado nesse caso. Apesar da complexidade, mas só que os alunos já são pré-selecionados por meio de uma seleção. Lembrando que esse plano de ensino é um plano de ensino para uma escola técnica na área de desenvolvimento de sistemas ou de programação. Aí os alunos já têm aquele conhecimento, já têm aquele interesse, já estudaram previamente antes de começar até o curso. É muito interessante, fantástico trabalhar com esse público, porque os alunos eles gostam muito do que estão estudando, pesquisam, então eles sabem da importância. Então eles já chegam, essa introdução aqui ao algoritmo, pseudocódigo, no instante eles aprendem a sintaxe, a semântica na parte pseudocódigo. Tudo que o aluno aprender com pseudocódigo, ele vai aprender depois já na parte de linguagem de programação, parte de vetores, matrizes. Todo o conhecimento já vai ser com a linguagem C e depois, quer dizer, e antes vai ser com pseudocódigo. Por que o pseudocódigo? O pseudocódigo, além de ser um código falso, ele é escrito em português. Pessoal, é isso mesmo. Na lógica de programação, hoje, a pessoa aprende a fazer um código inteirinho em português, para entender a lógica, como realmente funciona, para depois começar só com inglês. Que não é o forte aí da nossa população brasileira, infelizmente, a nossa educação ainda para inglês. Apesar de que acredito que mais de 90% dos brasileiros reconhecem a importância do inglês, mas não tiveram uma boa oferta de educação, de ensino aí de inglês. Até mesmo eu posso dizer por mim, que passei um bom tempo estudando só verbo to be, e a parte de conversação ficou a desejar. Aí aqui tem algumas bibliografias que foi baseada para poder trabalhar a lógica de programação com Scratch também, algoritmos e a parte de C. Bom,
Pessoal, é isso aí, professor. Agradeço muito a oportunidade, tá certo? Sobre os três planos de ensino. Obrigado, muito obrigado, até mais.